Eu gostaria de falar aquilo que o Senhor Deus colocou em meu coração, acerca destes salmos. Então nós vamos folhear um pouco a Bíblia, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá falar com cada um de nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvem os servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mães de filhos. Aleluia, amém. Quantos creem nessa verdade? Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu gostaria de falar nessa noite sobre o Deus grandioso que age a favor dos pequeninos. Existem pessoas que eles não creem em Deus. São os conhecidos como ateus. Eles simplesmente negam a existência de Deus. Acreditam que nós viemos do nada e ao nada tornaremos. E assim eles creem na sua fé cética. Existem pessoas que creem em Deus, mas eles creem num Deus que criou o homem e o abandonou à sua própria sorte. Existem pessoas que creem que Deus existe, que criou todas as coisas, mas que não intervém na história humana. Como um pai desnaturado, que coloca um filho ao mundo e simplesmente o abandona, assim ele crê que Deus o faz, deixando cada um de nós à mercê da nossa própria sorte. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós começamos a entender e a perceber que o Deus criador dos céus e da terra é o Deus grandioso, excelso, maravilhoso e poderoso, mas que também olha para nós, os pequeninos na terra. É um Deus que intervém, é um Deus que transforma, é um Deus que muda a história, é um Deus que interfere na história humana. E é por isso que esse salmo, ele mostra a grandiosidade de Deus, ele mostra como Deus é digno de louvor, como Ele é poderoso em seus feitos, mas como Ele também age a favor daqueles que são pobres, necessitados, fracos, pequenos, incapazes. Quando eu leio esse salmo, eu vejo pelo menos três verdades, três grandes verdades. A primeira delas é que Deus deve ser sempre louvado. Amém? Deus deve ser sempre louvado. Às vezes quando a gente fala em louvor, a gente pensa que louvor é como se fosse só um ato restrito a 1h30 de culto. Ou como se louvor fosse um período determinado de tempo em que nos reunimos. E aí nós dizemos assim, vamos louvar o Senhor com o ministério de louvor. E às vezes criamos a concepção que o louvor ele está destinado a um local, a um determinado momento, que ao sair fora, parece que o louvor vai embora. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente observa que louvor é algo que envolve tanto a alma, o espírito, como todo o nosso corpo. Louvar a Deus é a totalidade do nosso ser. É a todo instante e a todo momento. É com tudo que temos. O Salmo 108, versículo 1, o salmista diz que
da sua alma ele louva ao Senhor. O louvor não é meramente um ato externo, visível, mas é algo que brota de dentro de um coração humilde, sincero e quebrantado, que atribui a Deus toda a glória, a honra e o louvor que é devido ao seu nome. Vem de algo do fundo, vem de algo da alma, do espírito, brota de dentro para fora. Mas a palavra de Deus diz também em Hebreus 13:15, que o louvor é o sacrifício dos nossos lábios, que o louvor é aquilo que falamos, que exaltamos, que glorificamos, que bendizemos, que enaltecemos, que simplesmente nos prostramos diante de Deus, seja de forma coletiva como aqui está, seja no banheiro da nossa casa, seja no local do seu serviço, seja lavando louça ou limpando o chão, nós simplesmente o louvamos e o glorificamos, porque Ele é digno de todo louvor. É aquilo que vem dos nossos lábios, é aquilo que brota do nosso coração e transborda dos nossos lábios. A palavra de Deus diz que da boca sai o que o coração está cheio. Se está cheio de Deus, sai louvores a Deus. Se está cheio de outras coisas, infelizmente vai sair outras coisas. Mas quando a gente lê esse texto, a gente observa que louvor também, conforme Filipenses 1:11, mostra que o fruto de justiça é louvor ao Senhor. Ou seja, louvar a Deus, que é da alma, que transmite pelos lábios, mas que manifesta na nossa vida cotidiana, em nossos frutos de justiça, em nossas ações boas que realizamos para o próximo, para nós, para Deus. É o fruto de justiça, uma vida de retidão. Então quando a gente fala em louvor, nós não estamos simplesmente limitando ao ato de cantar, mas é viver a glória de Deus, é viver de forma que o louvor, a nossa vida, seja louvor para Deus. Então louvor envolve tudo, todo o nosso ser. A nossa vida, as nossas atitudes, o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma, o nosso sentimento, as nossas atitudes. Tanto é que Paulo diz assim, olha, tudo aquilo que é louvável, isso pensai. Se nós queremos saber o que devemos fazer ou não, coisas que são polêmicas, que às vezes não estão nas escrituras, e nós dizemos assim, isso pode ou não? Será que isso eu devo fazer? Será que isso é pecado ou não? É só fazer um teste. Isso louva a Deus? Isso glorifica o Senhor? Isso exalta o nome do Senhor? Se não exalta, não faz. Mas se é louvável, faz, porque é a glória de Deus e a sua vida será um louvor a Ele. Tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, agimos é louvar. Então quando a gente fala em louvar a Deus, irmãos, está falando da nossa totalidade, do nosso ser. Uma entrega da alma a Deus, dos nossos lábios, do nosso corpo, da nossa alma. E eu quero dizer para você, quem está aqui hoje para louvar a Deus de todo o coração, exalte a Ele, porque Ele está aqui nessa noite. E eu sinto a presença dEle e sei que você sente. Quando a gente observa a palavra de Deus, nesse versículo, que ele começa assim, louvai ao Senhor. Em algumas versões, como a minha, significa aleluia. Porque aleluia significa louvai ao Senhor. Ele está dizendo que louvor é louvar a Deus, é louvar ao Senhor. E uma das coisas que a gente observa nesse texto é quem deve louvar. Quem deve louvar? A palavra de Deus diz, louvai, ó servos do Senhor. Vocês servos devem louvar ao Senhor. Nós crentes devemos louvar ao Senhor. Mas quando a gente vai mais a fundo das Escrituras, a gente observa que não é só os servos que louvam, mas a gente observa que toda a criação, todo aquilo que foi feito por Deus, Ele louva e deve louvar ao Senhor. O Salmo 148, abra aí comigo. Ou alguém coloque aqui na tela, nova versão Almeida atualizada. O Salmo 148 é maravilhoso. Porque ele começa dizendo assim, louvem o Senhor do altos céus. Louvem
o Senhor nas alturas. Quando ele está dizendo assim, louvem ao Senhor nos altos céus, ele está querendo dizer assim, louvem ao Senhor no céu dos céus, aonde Deus habita. Quando ele está dizendo louve ao Senhor nas alturas, ele está dizendo o espaço. Porque a seguir ele diz assim, versículo 2, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor agora o sol, a lua, louvem-no todas as estrelas reluzentes, louvem ao Senhor, céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor. O versículo 7, aqui ele parece que começa uma escala decrescente, ele começa no céu, onde está o anjo, vem para o espaço e agora ele vem para a terra. Desde a terra louvem o Senhor. Louvem-nos monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, os ventos fortes que executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cetros, feras e todo gado, animal que rasteja e aves, reis da terra e todos os povos, príncipe e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, aleluia! Que maravilha! Irmãos, que maravilha isso! O louvor não é só nós, a natureza louva. Irmãos, quando você vê o sol brilhando, é louvando a Deus. Quando você vê os céus trovejando, os relâmpagos, raios e trovões, não é o martelo de Thor, é os céus louvando a Deus. Quando você vê um gato miando, um cachorro latindo, uma vaca mugindo, é isso? Eles estão louvando ao Senhor, aleluia. Quando você vê um pássaro cantando, quando você vê as ondas do mar, quando você observa a criação criada, todos isso manifesta a grandeza de Deus. E quem somos nós para reter o louvor que é devido ao seu nome? Então exalte ao nome do Senhor. É interessante as escrituras, porque o louvor a Deus é tão poderoso, é algo tão além do nosso entendimento, que até aquele que obstinadamente, deliberadamente, decidiu não adorar a Deus enquanto vivo, um dia diante de Deus, ele vai ter que se prostrar e confessar louvores ao nome do Senhor. Até quem negou ele na sua existência. Paulo no capítulo 14, versículo 11, ele diz assim, que um dia chegará, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará louvores ao seu nome. Um dia, todo mundo diante do grande juiz vai ter que se dobrar e dizer, só tu és o Senhor, e será julgado pelas suas ações. Quantos podem louvar a Deus nessa noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem devemos louvar? Nós devemos louvar é ao Senhor. Deus é digno de louvor. Ele é digno da nossa adoração. Ele é o Senhor da nossa história. E só Ele deve ser adorado. Os homens, os poderosos, as nações, os intelectuais, os filósofos, os cientistas, seja lá quem for, nenhum, só Deus é digno de glória. Todo aplauso, todo reconhecimento, toda glória, todo louvor, toda honra seja dada ao nome do Senhor, porque é a Ele que é digno de toda glória. Tem uma história interessante em Daniel, quando Nabucodonosor olha para o seu reino e diz assim, eis aqui o reino que eu construí com o meu poder e para a minha glória. Ainda quando ele falava, uma voz disse assim, o teu reino é tirado agora. E você vai
pastar, comer capim como animal, para aprender e reconhecer que o louvor é somente ao meu nome. Nabucodonosor na mesma hora ficou louco. Ele ficou doido. Imagina que o servo, o que aconteceu? Ele começou a ir para a rua, começou a ir para o mato, começou a comer capim, criar pelo, unhas cresceram, e ficou 7 anos nessa situação, até que Deus deu o juízo novamente. Ele disse: louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a glória. É o Senhor. Quando a gente lê esses versículos, esses salmos, a gente também aprende uma verdade aqui. Quando? Qual é o tempo? Esse salmo é interessante porque ele diz assim: bendito seja o Senhor agora e para todo sempre. Desde o nascimento do sol até o momento que se põe. Louvar a Deus não tem horário específico, não tem data marcada, não tem período. Louvar a Deus é agora, é no tempo que se chama hoje, é desde quando nasce o sol, é desde quando se põe ele, é sempre. A nossa vida deve ser sempre uma adoração, a nossa vida deve ser sempre um louvor ao Senhor. Então não importa o momento, não importa a hora, você deve viver uma vida de louvor a Deus, seja aqui, seja lá, seja onde você estiver, a sua vida precisa ser um louvor, a todo instante, a todo momento. Eu disse esses dias que nós estamos vivendo uma dicotomia. A igreja evangélica há muito tempo vive essa dicotomia, no sentido de que ele faz uma separação entre sagrado e profano. Aqui na igreja é crente, aqui na igreja louva, aqui na igreja faz, aqui na igreja brilha, mas sai da porta para lá é trevas, não louva, vive uma vida degenerada. É um cristianismo que não cristianiza, é um evangelho que não transforma, é uma vida que não glorifica a Deus. Porque ele criou essa ideia de sagrado e profano. Ele é santo aqui, lá fora é profano. Mas a nossa vida deve ser vivida a todo instante um louvor ao Deus da nossa salvação, aleluia. E se porventura nós não estamos vivendo uma vida de louvor, é momento de nos quebrantarmos, de nos ajoelharmos, de nos humilharmos a Deus e dissermos assim: Senhor, ajuda-me a viver a minha vida constantemente um louvor ao Senhor. Não só aqui, mas quando alguém te dá o troco errado, você não embolsa, você devolve. Louve a Deus com a sua vida. Seja educado, seja gentil, seja amoroso, não seja igual ao mundo. Viva uma vida que refleta a glória de Deus, um louvor ao Senhor, faça a diferença. Porque é isso que Deus quer que nós façamos, porque é muito fácil brilhar na luz. É muito fácil a gente brilhar aqui, ó. Todo mundo é luz e luz, ninguém vai fazer a diferença nenhuma. Mas brilhe nas trevas. Basta uma chama para iluminar um ambiente grande. Basta uma chama de uma vela para fazer a diferença. O local da gente viver aqui é um local de nós nos reunirmos, de nos fortalecermos, de nos edificarmos, do Espírito Santo através dos seus dons, edificar a igreja. Mas nós vivemos o evangelho, é além das 4 paredes. É todo instante, é aqui, é lá, é onde nós estivermos, no trabalho, na escola, no ambiente empresarial, na forma que você trata seu funcionário, quem é empresário, na forma que você trata o seu chefe, quem é funcionário. Em todo momento nós devemos ser justos e viver uma vida que reflete a glória de Deus. Quantos creem nessa verdade? Diga amém. A segunda grande verdade que eu vejo nesse texto é sobre a grandiosidade de Deus. Irmãos, nós não servimos um Deus pequeno. Nós não servimos um Deus inferior.
Tem gente que acha que serve um Cristo, um Senhor pequeno, incapaz. Mas nós servimos um Deus grande, poderoso, exaltado. O versículo 4, ele diz assim: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Ele está dizendo assim: excelso é o Senhor. A palavra excelso significa sublime, elevado, magnífico, excepcional, extraordinário. Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele está acima de todas as coisas. E ele começa aqui então a detalhar de quem Deus é grande e a quem ele está acima. Ele diz assim: ele está acima, elevado, grandioso, acima de todas as nações. Nós estamos hoje vendo guerras diretas e indiretas, Estados Unidos, China, Rússia, Ucrânia, nações poderosas, com armamento bélico de destruir o mundo umas 10 vezes se quiser. Poderosas belicamente e economicamente, porque controlam, manipulam, subjugam nações pequenas. Acham que pode fazer o que quer, na hora que quer, quando quer, com quem quiser. Mas a palavra de Deus diz que Deus está acima das nações. A palavra de Deus diz em Daniel que Deus estabelece reis e tira reis. É Ele quem controla todas as coisas. Aleluia. A palavra de Deus diz em Salmo 47, versículo 7, que Deus reina sobre as nações. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, porque Ele é grande. O teu Deus é grandioso, Ele está no controle das nações. O Salmo 2 é tão poderoso, e acho engraçado, porque aqui a gente vê um senso de humor em Deus. Porque as nações se reúnem e dizem: vamos contra o Senhor. A Bíblia diz que Deus ri e zomba deles. Quem são vocês, nações? Eu reino sobre vocês. Eu controlo vocês. Se eu quiser destruir, eu destruo vocês. Se eu quiser construir do nada uma nação, eu construo. Deus está sobre todas as coisas, sobre todas as nações. Deus está sobre o Brasil. Deus está sobre nós. E nós devemos servi-lo independente do que venha acontecer. Nós vamos continuar servindo a Deus, porque o nosso Deus está acima da política. O nosso compromisso está acima de ideologias e partidos. Nós servimos a um Deus vivo, santo e poderoso. E Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes observamos pessoas angustiadas, com medo, desesperadas. Irmão, se acalme. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Está entrando um pânico. Antes era o Covid, agora é a política. Calma, confia em Deus, descansa no Senhor, porque o Deus que você serve é maior que todos aqui. É maior que todos os presidentes, que todas as nações, que tudo que existe nessa terra. O teu Deus está acima de tudo isso. E quando o salmista ainda, para mostrar a grandeza de Deus, ele vai um pouco mais além. Ele não diz: olha, o Senhor não está somente acima das nações aqui na terra, mas o Senhor está elevado acima dos céus. Olhe para o céu, conte as estrelas, olha para o universo. Eu estive pesquisando como que o universo é tão grande. Alguns dizem que para se chegar ao limite do universo observável, até onde os microscópios aí modernos conseguiram chegar, leva cerca de 46 bilhões de anos-luz. De tão vasto que é o universo. Para se ter noção,
Um segundo de ano-luz significa 300 mil quilômetros por hora. Imagine aí, irmão Arthur. Em um segundo, 300 mil quilômetros por hora. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Um ano-luz. Agora, para você conhecer, esse universo é 64 bilhões de ano-luz. De tão grande que ele é. A Terra é uma poeira. A nossa galáxia também se torna uma poeira em torno disso. O universo é tão grande que você vai passar 65 bilhões numa nave de anos e não vai chegar nele. Isso é possível se você for eterno. Alguns cientistas dizem que o universo pode ter um limite, que ele não é infinito. Outros discordam. Mas enfim, alguns falam: o que vem depois do espaço? É o Deus que criou todas as coisas. É o Senhor. A Bíblia diz: Ele está acima dos céus. Ele está elevado acima das estrelas. A palavra de Deus diz que Ele estabeleceu as estrelas e as chama pelo nome. A palavra de Deus diz em Isaías 40 que Ele estende os céus como se fosse uma cortina. Cadê as mulheres? Já pegou uma cortina, estendeu? Deus faz isso com os céus do universo. O fato é que Deus está acima do universo. Deus está acima de todas as coisas. Deus é grandioso. Eu quero dizer para você, quem pode aqui adorar esse Deus eterno e grande? Porque é Ele que você serve. É Ele que está no controle da sua vida. É Ele que te chamou e te cuida nas suas necessidades. É Ele que te guia, te orienta, te sustenta. É esse Deus acima de todas as coisas que te chamou. Não é um Deus pequeno. Você crê nessa verdade? Diga amém. Agora que vem o mais extraordinário desse versículo. É que um Deus tão grande como esse, um Deus que está ocupado com tão grandes coisas, tirando reis, colocando reis, estabelecendo nações, cuidando do universo, impedindo que um meteoro destrua a terra, sei lá, coisas grandes, magníficas que Deus está agindo. Mesmo esse Deus tão grande, Ele olha para nós pequeninos, pequenos, frágeis, pessoas. O texto diz aqui que quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, versículo 5, cujo trono está nas alturas, Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Deus não é um Deus que nos abandonou à nossa própria sorte. Você não está sozinho no universo. Deus está olhando para você. Deus está vendo você. É um Deus que intervém, é um Deus que age, é um Deus que se levanta para olhar a sua vida. É interessante, Isaías 57, versículo 15, ele diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que paradoxo, olha que contraste. Ele diz assim: eu sou o alto, eu sou sublime, eu sou excelso, eu habito na eternidade e eu sou santo. Mas esse Deus grande habita num coração de cada um de nós, pequenos, contritos, quebrantados, frágeis, arrependidos, humilhados. É como se ele estivesse dizendo assim: o alto está no baixo, o eterno está na temporalidade, na limitação, na fragilidade humana. O santo está agindo a favor do pecador. Eu quero dizer para você, eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei o que, quem sabe, está tirando o seu sono.
Eu não sei o que é que está fazendo você sofrer, mas uma coisa eu sei: Deus vai entrar na sua história. Deus está olhando para você. Deus está agindo no seu favor. Deus está no teu coração para vivificar o teu espírito abatido, para trazer alegria à tua alma, para vivificar e trazer ânimo ao seu coração. Quando a gente lê esse versículo, a gente vai observar que Deus olha para a necessidade de cada um de nós. O versículo 6 diz assim: que se inclina para ver o que está nos céus e sobre a terra. Ele levanta o pobre do pó e tira do necessitado do monte de lixo. Ele olha, ele observa, mas ele não é um Deus passivo, é ativo. Ele se levanta para ver e intervém e age a favor daqueles que querem e precisam. Ele transforma vidas. Ele pega um homem que estava ali no pó, prostrado, abatido, e tira ele do lixo. Como está a sua vida, irmão? O que está acontecendo? Está com dificuldade? Espere em Deus, porque Deus vai agir ao seu favor. Confie em Deus, porque Ele vai operar na sua vida. Porque Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo a tua necessidade. No momento certo Ele vai intervir na sua história. Basta confiar e crer, porque Ele pode transformar a sua vida hoje, se Ele quiser. Ele tem a capacidade, com uma palavra, de mudar a sua história. Ele tem a capacidade de amanhã abrir uma porta que vai mudar a sua vida financeira. Se Ele quiser, Ele pode te curar hoje. Deus pode mudar a história. Deus transforma a vida. Deus muda a história de alguém. Deus muda a trajetória. Olha só, o homem estava no lixo, no pó. Mas você sabe o que Ele faz? Tira do lixo, limpa ele, purifica ele, dá um banho nele. E diz assim: agora não é no lixo que você vai sentar, é entre os príncipes do meu povo. É entre os grandes. Eu vou mudar a sua história. Eu vou tirar você do lixo e colocar entre os príncipes. Só Deus tira José da cadeia e faz dele governador do Egito. Só Deus tira aquele homem fugitivo por um assassinato, Moisés, e faz dele o libertador de Israel. Só o Senhor faz isso, e Ele pode mudar a sua história. Que Deus que você serve é o Deus que muda a história. Não turbes o vosso coração, credes em Deus, espera no Senhor, confia plenamente nesse Deus que você serve, porque Ele pode mudar a sua história. O que eu vejo nesse texto é que Deus intervém na história humana de tal forma, mesmo Ele com coisas extraordinárias para fazer, Ele está pensando em você nos mínimos detalhes. A palavra de Deus diz que Ele sabe os fios que você tem na cabeça. Você já parou para contar? Ninguém, nem eu. Vou parar para contar os meus fios de cabelo. Mas Deus sabe. Deus sabe coisas sobre você que nem você sabe. A palavra de Deus diz que Deus coloca no odre todas as nossas lágrimas e as escreve no livro. Você chorou? Deus sabe todas as lágrimas, todas as razões. Deus está vendo o teu sofrimento e Ele vai entrar com providência, porque Ele é um Deus que intervém na sua história. Aleluia, louvado seja Deus. Porque quando a gente vê aqui, a gente vê que Deus concede e tem prazer e nos dá alegria. O versículo último diz assim: o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mães de filhos. Não tinha uma tristeza maior
Eu acho que o salmista usou isso aqui para expressar como Deus pode mudar a realidade de alguém, de uma vida de profunda tristeza e uma vida de profunda alegria. Nos tempos bíblicos não era como hoje. Se tiver filho ou não, não está nem aí. Nos tempos bíblicos, se a pessoa não tivesse filho, ela seria como Ana, amargurada até o momento que tem um filho. Porque aquilo ali fazia parte da vida dela, deixar um descendente. Se a mulher não desse filho, era tida como amaldiçoada por Deus. Todo mundo zombava. Era uma questão de honra, era uma questão de felicidade. Então não tinha alguém mais triste numa sociedade judaica do que uma mulher estéril. Não tinha. Era pior que cego, era pior que alguém que era manco. A mulher estéril sofria extremamente uma angústia interna por não poder dar um filho ao seu esposo. Mas você sabe o que Deus faz? Faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. Deus pode te dar a alegria que você não tem até hoje. Deus pode transformar a tua tristeza em um cântico de alegria, exaltação ao Senhor nosso Deus. O que está causando tristeza na sua vida? Deus hoje pode te dar a alegria que você está precisando. Convido a todos a se colocar de pé. Irmãos, nessa noite eu não vou chamar ninguém aqui. Eu só quero, do fundo da minha alma, louvar a Deus. Eu quero que você também louve. Deus quer que você louve. Saiba que Deus está no controle, Ele olha para você, Ele conhece a sua história, Ele sabe os seus pensamentos, Ele sabe a sua necessidade. Ele pode mudar hoje a tua vida. Se nos quebrantarmos, dependermos, humilharmos, honrarmos ao Senhor, Ele vai cuidar de cada um de nós. Então eu quero que nessa noite você louve ao Deus que você serve. Independente da situação, independente do que você está vivendo, independente se é algo trágico ou não, se você está com a conta no azul ou no vermelho, se você está bem com a vida ou está de mal com a vida, se você está bem emocionalmente ou se está mal emocionalmente, se está bem espiritualmente ou se está mal espiritualmente, não importa. Glorifique ao Deus que você serve. Ofereça a sua vida em louvor e adoração a Ele. Porque Ele tem cuidado de você. Ele tem olhado por você. E Ele tem feito coisas por você que nem às vezes você merece. Às vezes a gente nem merece. Mas Deus tem feito. Ele tem visto as suas dores. Ele tem agido ao seu favor. Então, quantos aqui podem glorificar ao Deus Todo-Poderoso? Ofereça ao Senhor. Aleluia, porque Ele está aqui nessa noite. Ele veio te trazer esperança, Ele veio te trazer um consolo, Ele veio falar para você que está no controle. Aleluia, louvado seja Deus. Ele veio dizer para você: descansa, se acalma. Aleluia. Ele está no controle de todas as coisas. Simplesmente se renda, se entregue, se humilhe, se quebrante, se incline ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus? Oh Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Tua graça nunca falha. Oh, aleluia, Jesus, eu te Todos louvo. os dias Você pode louvá-lo? eu estou em tuas mãos. Aleluia, Desde Jesus. quando me levanto até eu me deitar, Aleluia, eu Jesus. cantarei da bondade de Deus. Deus é bondoso para conosco. Aleluia. És fiel em todo tempo. Deus é fiel. Permanece fiel. Aleluia. Todo tempo tu és tão bom. Aleluia. Que louve ao Senhor da sua alma, do seu coração, do íntimo do seu ser. Se quebrante ao Deus Todo-Poderoso. De Deus. Oh, Jesus.
Exalte ao Senhor. Deus está falando nessa noite. E me guie meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Deus maravilhoso. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Você pode louvá-lo, aleluia. És fiel em todo tempo. Exalte ao Deus, o Criador de todas as coisas. Em todo tempo tu és tão bom. Deus está cuidando de você. Todo fôlego que tem. Então exalte, chore, clame, bendiga o Deus que você serve. Aleluia! Ele está aqui nessa noite. És fiel em todo tempo. Oh Deus, tu és maravilhoso. Em todo Agradeça a esse tempo tu és Deus. tão Oferte a tua vida, Deus. Viva pro louvor e glória de Deus. que tem. Oh, meu Deus, eu te agradeço, Jesus, por tua misericórdia e graça. De Deus. Exalte ao Deus vivo. Oh, aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, Tua Jesus. bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e Exaltado é o entrego nome de Jesus. tudo a ti. Engrandecido é o nome do Tua Senhor. bondade me seguirá, Bendito és Deus que criou o céu. És Oh, aleluia, fiel em Jesus. todo tempo. Deus maravilhoso, tenha misericórdia de nós. Todo Que a tua bondade nos envolva. Que a tua graça, Senhor, nos ajude. Oh, aleluia, Jesus. que tem. Deus, maravilhoso Deus. Cantarei da bondade de Deus. Oh, oremos ao Senhor, Senhor nosso Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos rogar ao Senhor pela tua misericórdia para conosco. Que a tua grandeza, porque tu és grande, tu és santo, tu és excelso, mas o Senhor olha para nós, pecadores, pequenos, fracos. Que a tua graça nos envolva, que o teu amor venha sobre a vida da tua filha, do teu filho, o teu cuidado seja real. Deus, que o Senhor venha quebrar todas as barreiras, que o Senhor venha tirar todas as incertezas, que o Senhor venha, Senhor Deus, tirar todas as dúvidas. Oh Deus, e venha cuidar de cada um de nós, por tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, e que tua bondade nos cerque e nos ajude, no nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Quantos podem adorar esse Deus maravilhoso? Quantos podem glorificá-lo, porque Ele é digno? Esse é o Senhor que nós servimos. Então exalte a Ele.